Obrigado, gente. Vamos falar agora passar para um pouquinho para o cenário macro, falar um pouquinho do nosso desempenho aí no mês de abril, né, e um pouquinho das posições e do cenário para frente. Tá? Então, começando pelos retornos dos fundos, tá? Agora em abril, o fundo XP Macro e o XP Macro Plus, né, tiveram retornos abaixo do CDI. O fundo XP Macro caiu 0,05% no mês, tá? Mas acumula ainda alta de 4,08% no ano. E o fundo XP Macro Plus caiu 0,93% agora em abril e acumula ainda um retorno de 4,61% no ano, contra um CDI aí de 4,20%. No mês de abril, o nosso maior detrator, tá, nos resultados foi uma posição vendida em Bolsa Americana, e a gente teve pequenos ganhos em outras posições. A gente, em Brasil, conseguiu ter ganhos em posições aplicadas em juros reais e também uma posição tática comprada em Bolsa Brasileira, tá, contra pequenos resultados negativos comprados numa posição comprada em dólar contra o real. Em América Latina, que a gente vem tendo um excelente ano, a gente teve ganhos aplicados em juros mexicanos, pequenos ganhos tomados na parte curta da curva chilena, e mais recentemente um retorno positivo comprado em dólar contra o peso colombiano. Tá? Então, foi um mês desafiador, em que a incerteza permanece elevada, e uma das nossas principais, né, posições, assim, a gente continua questionando, né, o pricing da Bolsa Americana, né, devido à incerteza elevada e à precificação, né, de cenário ótimo por parte dos agentes. A nossa principal posição acabou tendo um retorno negativo contra as outras posições que eu já citei abaixo. Vamos passar um pouquinho para o cenário. Hoje vai ser um dia importante. Temos aí um dia de Fed, um dia de Copom, mas vamos começar, né, eu acho que pela principal ponto aqui de incerteza do nosso cenário. Tivemos a crise bancária, 9 de março, né, com o SVB. Nós continuamos trabalhando com um cenário em que o leque, né, o leque de alternativas se tornou gigantesco, assim, para diferentes cenários. Eu poderia resumir assim: incerteza, 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 né? O mercado vinha trabalhando com um cenário claro de aceleração de atividade forte em fevereiro, né? Mercado de trabalho pujante, inflação resiliente, e aí veio a crise da SVB, né? A gente vinha ali em fevereiro trabalhando com um cenário de no lending, né? Aquele cenário assim que ia ser difícil para o Fed desacelerar a atividade econômica americana, desacelerar, né? Fazer com que a inflação convergisse. Então, era um cenário extremamente desafiador para o Fed, né? Os mercados estavam precificando o Fed, taxa de juros americana chegando a 6%, e a inflação não dava sinais de arrefecimento. Então, era um cenário de no lending que, de repente, teve a crise bancária e aí parece que tudo se resolveu. Tá? Então, em poucas palavras, o que o mercado fez? Ele atribuiu essa crise bancária e a potencial retração do crédito, né, fez com que o mercado imaginasse que, de maneira correta, que essa retração bancária fizesse parte do trabalho do Fed. Né? Então, a desaceleração do crédito vai representar o quê? Vai representar, como se o Fed tivesse dado 25, 50, 75 bases a mais de alta de juros, e com isso o Banco Central americano agora não precisa mais puxar os juros para onde ele precisaria anteriormente. Então, hoje, a gente tem a reunião do Fed, o mercado está precificando mais uma alta, né, para um range entre 5 e 5,25. Provavelmente, na nossa opinião, ele deveria ainda deixar em aberto, mas a principal mensagem depois da crise bancária é que o mercado está vendo o Fed quase pausando. Tá? Então, ele pode até deixar em aberto, mas ele está perto do fim, e aí o cenário se encaixou novamente, como a gente viu no início do ano. O Fed vai parar, a atividade vai desacelerar gradualmente, ajudada aí por essa retração do crédito, e provavelmente a inflação vai convergir, se não seja em 23, em 24, ela vai convergir mais à frente. Então, o mercado novamente voltou a precificar um cenário de soft landing, que, na nossa opinião,
a probabilidade desse cenário é muito menor, tá, do que está nos preços atuais. Então, no nosso entender, para concluir a nossa visão lá de fora, a incerteza com relação a desdobramentos da crise bancária são muito elevados, muito elevados. A gente não tem noção da intensidade dessa desaceleração do crédito, né? Pode ser uma pequena desaceleração, pode ser uma desaceleração muito mais forte. A gente ainda não tem real noção da saúde dos outros bancos regionais, né? Quem quebrou, né? Quem saiu de cena foi o SVB, foi o Signature Bank. Ontem, agora, no fim de semana, a gente viu aí o First Republic sendo adquirido pelo JP Morgan. Ontem, novamente, foram ventilados boatos de saúde de outros bancos regionais, então a gente não sabe, e por isso o Fed está tateando o fim do ciclo, porque ele não sabe, né, o que vai se desenrolar dessa crise. A única certeza que a gente tem é que o Fed ainda não concluiu o trabalho dele. Qual é o trabalho do Fed? Reancorar as expectativas de inflação e trazer novamente a inflação para a meta. Hoje, o core da inflação americana está rodando perto de 5%, o trabalho não está feito, então a gente tem dois cenários. A desaceleração do crédito não é muito intensa e o Fed vai ter que novamente se preocupar com a inflação, juros altos. Tá? Então, se essa crise bancária não tiver muito resultado, o Fed vai voltar à luta contra a inflação. E o cenário alternativo essa crise é séria, podemos ter uma desaceleração mais forte. Em ambos os cenários, a gente vai ter que ter uma queda mais forte da atividade econômica americana, tá? Para que esse problema de inflação americano seja resolvido. Então, esse é o nosso cenário, tem muita incerteza à frente, tem que ter uma desaceleração da atividade econômica americana, e esse é um dos motivos que nós estamos mantendo ainda posições vendidas em bolsa americana, principalmente devido ao nível de preço. Não é uma queda, né? Não estamos trabalhando com cenário de caos, mas o pricing da bolsa americana é 18 vezes PI num cenário em que a probabilidade de recessão, no nosso entender, é mais elevada. Isso aí nos mantém, tá? Com uma certa convicção de que a bolsa americana, em algum momento, deveria voltar a ceder. A posição de juros americana, nós reduzimos em fevereiro, terminamos de reduzir em março e hoje estamos praticamente zerados. Atribuímos aí uma probabilidade, uma simetria hoje, né, com essa discussão de crise bancária, existe uma assimetria até para baixo. Tá? Então, a gente prefere estar com posições leves ou zeradas nesse mercado de juros, que foi um mercado que trouxe bons retornos para o fundo, tá? Nos primeiros meses, ali em janeiro e fevereiro. Agora, passando para o Brasil, hoje temos Copom, e eu acho que o Copom ele é foco da principal discussão que a gente vem tendo o ano inteiro, né? No Brasil, acho que o Roberto Campos Neto citou muito bem, né? Virou futebol, né? A discussão de juros, todo mundo discute, né? A gente estava discutindo futebol aqui anteriormente, mas todo mundo discute juros, tá? Desde até pessoas que não deveriam discutir, ministro da Fazenda, ministra do Planejamento, todo mundo discute juros, isso só está atrapalhando e gerando ruído, tá? No que todo mundo gostaria, né? Quando é que vai cair os juros? Então, hoje, eu acho que a principal discussão, e ficou engraçado, né? A gente tem uma discussão muito forte dentro da nossa área, se deveria cortar, não deveria cortar, se deveria ter subido mais os juros, tá? Para que a inflação convergisse. De fato, a inflação não está convergindo no horizonte relevante ainda, mas a principal discussão hoje é quando vai cortar, né? Não é se deve cortar ou não. Então, é bem engraçado isso. O nosso cenário base continua sendo de que ele deveria cortar os juros no final do ano, mas nós vemos possibilidades, principalmente o time de gestão, possibilidades de que os desdobramentos, tá? Tanto da discussão da meta quanto do novo arcabouço fiscal, né? Que, no nosso entender, só tirou um risco de cauda, né? Não é um excelente arcabouço, mas tirou um risco de cauda. Esses desdobramentos, meta mais arcabouço fiscal, podem gerar um cenário de que a queda de juros seja ligeiramente antecipada. Então, eu diria que, no máximo, pode sair ali do final do ano para setembro. É mais ou menos o que o mercado precifica hoje, mas se for realizada essa queda um pouquinho antes, tá? Seria muito bom para os ativos, principalmente de juros reais no Brasil, que a gente vai falar da nossa posição. Então, passando para os fundamentos aqui, a gente continua vendo uma atividade que estava desacelerando,
uma inflação que estava desacelerando, mas não para níveis, né, desejados. Novamente, qual é o grande problema aqui que está atrapalhando tudo, no nosso entender, é o fiscal. Tá? Então, no curto prazo, o fiscal está atrapalhando esse excesso de estímulos que o Caio citou, né, com a PEC da transição, ele está atrapalhando a desaceleração da atividade que nós esperávamos, tá, no curtíssimo prazo. A atividade está mais resiliente. Então, isso atrapalha a queda da inflação no curto prazo. Mas o pior não é essa questão no curto prazo. O pior é que o fiscal de longo prazo ele está desancorando as expectativas. E a gente precisa de uma resolução desse arcabouço fiscal. Tá? E o principal, resolução dessa discussão da meta. Eu acho que em junho a gente vai acabar com essa discussão da meta e aí a gente vai poder ver o quanto que a meta está ou não desancorada em relação, né, quanto que o focus, né, as expectativas estão desancoradas ou não em relação à meta, e isso, se esse gap se reduzir um pouquinho, a gente pode criar um cenário, tá, para que o Banco Central inicie um processo de queda de juros. A gente não está discutindo uma queda muito intensa, a gente está discutindo uma queda que provavelmente, se vier, vai ser lenta, gradual. E uma queda, tá, que, no nosso entender, pode ser conjuntural. A gente está vendo uma queda no médio prazo, não uma queda sustentada no longo prazo. Tá? Então, por isso, a gente tem posições hoje. E aumentamos, ao longo do mês passado, uma posição aplicada em juros reais. Hoje, em Brasil, essa é a nossa principal posição. Ela ainda não é uma posição relevante, mas é uma posição que nós estamos começando a montar, e é uma posição aplicada em juros reais intermediários. Tá? Então, visa se beneficiar dessa queda, dessa antecipação eventual dos juros, e também de um novo mandato de Banco Central, que a gente sabe que no ano que vem Roberto Campos sai, e o novo Banco Central provavelmente vai ser mais tomador de risco. Então, no médio prazo, a gente vai ter juros reais mais baixos. Então, nossas NTNBs são de médio prazo, e não de longo prazo, porque o fiscal no nosso ainda não está totalmente, né, alinhado. Por fim, Bolsa. Bolsa a gente era vendida no início do ano, zeramos a posição vendida em março, quando ela passou dos 100 mil pontos, né? O Marcos Peixoto vai falar em breve dos fundamentos da Bolsa. Ela começou a ficar muito, muito barata por valuation, então não tinha sentido ficarmos vendidos. Então, a gente zerou em março, testamos até taticamente. Então, taticamente, com opções, uma compra, trouxe até pequenos retornos positivos em abril, uma pequena compra de bolsa, mas aí é só por nível, tá? E porque, eventualmente, uma discussão de antecipação de queda de juros poderia trigar uma elevação. Mas bolsa, no nosso entender, os fundamentos de médio e longo prazo ainda permanecem difíceis. Falamos mais gastos, mais inflação, mais juros no médio e longo prazo, né? Riscos de tributação, tudo isso faz com que, no nosso entender, ainda a Bolsa, nós temos que ter muita cautela, e por isso as nossas posições hoje estão bem pequenas nesse mercado. No mercado de dólar, a gente tem uma pequena posição comprada, tá? Em dólar real, tem sido um detrator nesse ano de resultados, mas a 4,95 nós acreditamos que a simetria ainda seja para cima. Em América Latina, para finalizar, nós tivemos retornos bem positivos esse ano, estamos buscando ciclos de queda, basicamente no México é onde estão concentrados aí os nossos esforços recentes, ganhamos dinheiro esse mês, continuamos com pequena posição aplicada na curva de juros mexicana, acreditamos que quando a inflação mexicana começar a ceder, possivelmente o Banco Central mexicano vai começar a cair gradualmente os juros para manter a taxa de juros reais ex-ante, né, constante, ainda restritiva, mas constante. Então, continuamos com uma pequena posição aplicada em México e liquidamos aí, estamos uma posição tomada em juros chileno, né, que trouxe retornos positivos no mês passado. Mas, assim, o mais importante é citar que, assim como o Brasil, estamos buscando ciclo de queda de juros. O México é o maior potencial, o Chile tem muita queda precificada, então, nesse momento, a gente está tendo mais cautela nesse mercado, eventualmente até buscando posições tomadas.